Mais 9 mortes por coronavírus foram confirmadas hoje na região. Arapeí, no Vale Histórico, a vítima era um idoso de 72 anos. Caraguatatuba registrou hoje a 11ª morte, também de um idoso de 76. Ainda no litoral norte, Ubatuba confirmou a 3ª morte. O idoso de 82 anos, com comorbidades, era sogro do primeiro paciente que também morreu pela doença. Pindamonhangaba confirmou a morte de um homem de 40 anos, morador do residencial Cícero Prado, em Moreira César. Em São José dos Campos, foram confirmadas hoje mais 5 mortes. As vítimas são 2 mulheres de 65 e 64 anos e 3 homens de 86, 81 e 51 anos. Apenas este último paciente não tinha histórico de doenças pré-existentes. Com isso, a cidade contabiliza agora 51 óbitos por coronavírus. No total, o Vale do Paraíba tem 124 mortes pela doença. Pouco mais de 2.800 pessoas já tiveram Covid na região e 1.800 já se recuperaram. O boletim divulgado hoje pela Vigilância Epidemiológica de Taubaté alerta para o aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI na rede municipal, que pela primeira vez chegou a 75%, superando a média estadual de 66,8%, ou seja, 15 dos 20 leitos do Hospital Municipal Universitário e de campanha na UPA Central estão ocupados com paciente em situação considerada mais crítica. E para falar do avanço do coronavírus aqui na nossa região, após a flexibilização da quarentena, a gente conversa agora com o professor doutor Raul Boreges Guimarães, do Departamento de Geografia da Unesp, de Presidente Prudente. Olá, professor, muito boa noite. Bom, a Unesp vem já fazendo esse acompanhamento, do avanço da doença em todo o estado de São Paulo, e no Vale do Paraíba a situação é preocupante, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, a Unesp vem acompanhando, desde fevereiro, a difusão do Covid pelo território paulista. E já há 60 dias a gente já via com preocupação o que poderia ocorrer no Vale do Paraíba. E com relação à flexibilização, professor, o senhor acredita que vai complicar ainda mais essa situação? Nós temos insistido que a flexibilização com certeza vai aumentar o número de casos. Isso daí já há uma comprovação estatística de que quanto menor o isolamento social, maior a transmissibilidade. E, professor, a gente percebe que São José dos Campos, que é a maior cidade aqui da região, vem registrando um aumento no número de casos, de mortes, mas a gente percebe aí todas as cidades também registrando casos. Poucas cidades ainda não têm o registro da doença. A gente pode falar ainda em pico do coronavírus? Olha, nós estamos bem longe de atingir o pico da curva, O que a gente está observando, e com bastante preocupação, é a ocupação dos leitos disponíveis. Então, aí sim você pode atingir o teto, que é a capacidade dos hospitais para absorver os problemas. Mas na medida que aumenta a transmissibilidade, porque há um baixo isolamento social, aumenta o contágio, e, portanto, a gente vai arrastando esse teto da curva para mais semanas para frente. Professor, aqui no Vale a gente tem situações distintas, apesar da gente ter as cidades muito próximas uma da outra, mas em São José dos Campos a gente tem um número elevado de casos e de mortes, e em Taubaté a gente tem um número reduzido. O que dá para explicar essa situação, esses dois contrastes, Bom, eu acho que esses 2 exemplos mostram como a história da doença ela é diferente em cada município. Ela é diferente em cada região e é diferente em cada município. A gente teria que verificar o tempo que as pessoas estão levando para chegar até o atendimento, Existem alguns municípios fazendo uma busca ativa dos casos sintomáticos, Em outros você deixa o cidadão chegar até o serviço e muitos, quando chegam, já estão em estado mais avançado e precisa da hospitalização. Tem a questão também de quanto mais testes forem aplicados, melhor fica, mais preciso fica esse diagnóstico, professor? Sim, a testagem é uma das estratégias de maior sucesso no mundo inteiro. Então, você aumentar a testagem, você consegue acompanhar o que está ocorrendo na população do município, até para se prever as ações, preparar os serviços para atender melhor a população. Professor Ivalio, fique em casa ainda? Essa é a regra?
É preciso lembrar que o isolamento social não foi finalizado. O que está se falando é uma flexibilização, mas que as pessoas evitem ao máximo sair apenas de acordo com a necessidade, né? Mas a gente tem visto muitas pessoas saírem com as famílias, com crianças nas ruas, como se acabou o isolamento social. Isso ainda está longe de acontecer. A vida não está normal ainda, né, professor? Obrigado pela participação do senhor aqui no Band Cidade, viu? Boa noite, professor. Boa noite, grande abraço, até a próxima. E o tempo segue seco na região e as temperaturas registram alta nos próximos dias. Os detalhes no mapa com Desirê Brant. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O fim de semana foi marcado por fortes temporais no estado de São Paulo por causa da passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical. Mas tudo isso já se afastou do estado paulista, por isso a semana começou com tempo mais firme e amanhã, terça-feira, podem ocorrer algumas pancadas de chuva no estado de São Paulo, mas apenas nas áreas mais próximas ao Paraná. No Vale do Paraíba, o tempo segue seco ao longo de toda a semana e com temperatura em gradual elevação. Em Taubaté, a terça terá máxima de 27 graus e a partir da quinta-feira a temperatura já deve ultrapassar os 28 graus. São José dos Campos também 28 graus na tarde da terça e a partir da quinta-feira os termômetros chegam à marca dos 30 graus durante as tardes. Depois do intervalo, a Prefeitura de Aparecida estuda protocolo de segurança para a retomada das atividades na tradicional Feira Livre da cidade e também das reservas na rede hoteleira. Agora 7h10.